Depois de um filme desses, a gente fica... Parece que sabe tudo, parece que viu tanta coisa já e tanta coisa ainda que a gente não sabe, né? Para a gente ver. Bom, eu acho que eu vou me apresentar. Eu sou Helena Taliberti, sou do Instituto Camila e Luiz Taliberti, e nós estamos aqui com a exposição Paisagens Mineradas para falar também, né? Para falar assim como Na Fronteira do Fim do Mundo fala, porque eles têm os horários nobres para falar. A gente fala com os recursos que a gente tem, que é a arte, é o cinema, são as várias expressões. Então, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, Ismael, Michele, muito obrigada. E chamo aqui a Cristina para a gente começar a nossa conversa. Ela vai conduzir uma conversa sobre todo esse assunto, né? Que Cristina tão bem conhece, esteve em Mariana. Acho importante que a gente está no Pará, acho importante que a gente está em Belém, porque a gente fica muito preso aonde aconteceram as tragédias, mas a gente vê que é o Brasil todo que está sendo atingido com isso. E, enfim, não vou mais falar, porque daí vou deixar para vocês falarem, que é mais importante. Cris. Oi, pessoal. Boa tarde. Bom, eu preciso chamar meus companheiros de mesa aqui. Eu cheguei, o filme já estava passando, não sei se estão todos aí, mas o Ismael eu reconheci logo que cheguei. Tudo bem, Ismael? Prazer, filme maravilhoso. A Rosane... o Guilherme. Então tá, o Guilherme no lugar da Rosane. Tudo bem, Guilherme? Prazer. Como é que você vai? Eu estava com o roteiro antigo. E o Mário? O Mário é o Mário. Tá bom. Mário está aí? Chegue aqui, Mário. Tudo bem? Prazer. O prazer é meu. Bom, pode ficar aqui. Bom, gente, é um prazer muito grande estar aqui debatendo esse tema, embora a palavra prazer soe bastante contraditória quando se discute mineração e seus impactos, né? Sobretudo depois da gente assistir a esse filme, eu acho que o filme condensa muito bem, né, todos os impactos que a gente, enfim, que todo mundo que conhece um pouco o assunto, que está tocado pelo assunto, seja Mariana, Brumadinho, Braskem, que são os casos mais notórios e visíveis, mas há esse impacto cotidiano sobre o qual a gente precisa falar, né? Eu acho que o filme traz muito esse impacto do dia a dia, como aquela mulher que achava que a entrada dela na Vale era uma aspiração, um sonho, e vira um inferno na vida dela, né? Então, esse é um impacto invisível, mas que a gente precisa falar. Então, assim, eu já comecei a falar e já fui abrindo a conversa, mas é porque o filme, de fato, me motivou bastante. Enfim, começou a mexer um monte de coisa aqui dentro da cabeça. Filme bom é assim, né? É quando a gente sai da exibição com as caraminholas todas se movimentando bastante. Então, é isso. A gente está aqui para falar dos impactos da mineração, impactos no meio ambiente e nas comunidades e nas
pessoas, porque a gente está falando, às vezes a gente fala assim, comunidade é aquele coletivo meio difuso, né? Mas volto ao filme, que tem o mérito de individualizar as pessoas atingidas e o tipo de impacto que a mineração teve sobre aquela pessoa. Então, eu só estou fazendo aqui uma rapidíssima e pequena introdução, mas eu vou, obviamente, abrir aqui para os nossos convidados. Mas a nossa mentora especial, Marina, eu preciso que você me diga, só para a gente ir calibrando o tempo, quanto mais ou menos, qual é o tempo geral da mesa, para a gente abrir para as pessoas participarem também. Às 6h30. Tá bom. Então, eu vou deixar o quê? Mais ou menos 10 minutos para cada um. Isso, né, a gente chegaria até às 6 horas, e a partir das 6 a gente roda a conversa aqui, faz o bate-papo aqui geral. Né? Aqui. Os convidados concordam com essa dinâmica, tá bom assim? 10 minutos para cada um, e depois a gente abre mesmo para fazer, como o nome diz, uma roda de conversa. Aproveitando aqui o gancho do filme, eu vou começar com você, Ismael. Eu notei muito isso, a tua preocupação em mostrar este impacto individualizado, e eu queria que você começasse, obviamente você fala o que você quiser, mas eu queria te provocar com uma pergunta inicial, te perguntando o que te levou a isso, qual a tua... Assim, por que essa preocupação, obviamente, de mostrar esses impactos, mas ir no individual, né, que, de uma certa forma, quando você fala de vários indivíduos, você está falando no impacto coletivo. Mas, enfim, como eu disse, eu já estou falando demais. Eu começo a falar, engato a primeira e vou embora, né? Mas a palavra está com você. Então, boa tarde. Apesar da cor da camisa, saudações bicolores, meu querido Guilherme, tá? Onde eu estou, eu sempre tenho que falar do clube, que é o clube representativo dessa região. Tá? Então, saudações bicolores, mais uma vez. O Na Fronteira do Fim do Mundo, ele nasce de uma chamada do Sindifisco. O Sindifisco, em parceria com a Universidade Federal do Pará, eles tinham feito uns levantamentos, um estudo sobre o impacto da não representatividade econômica da Vale, né, no estado do Pará, ao contrário do que a propaganda da própria Vale diz. Então, a questão de como ela gerava menos empregos, menos impostos, menos tudo, do que ela se dizia fazer. Então, a UFPA fez esse levantamento a partir dessa provocação do Sindifisco, e os dados, e a partir dos dados, o Charles Alcântara me procurou a gente da Floresta para... ele queria fazer um documentário que fosse baseado nesses números, né? E aí era para ser uma coisa mais didática nesse sentido. E assim, bom, eu tenho um jeito de trabalhar quando eu trabalhava. Eu digo trabalhava meio no passado, mas uma coisa assim, quando eu trabalhava com jornalismo, que era priorizar a questão de personagem, de pessoas, para contar um pouco mais do todo. Eu sempre dizia que se você diz que 200 pessoas morreram afogadas no naufrágio, não é a mesma coisa que você contar a história de uma, às vezes. Então, assim, a gente falou para ele que a gente gostaria de fazer com essa abordagem, de falar com as pessoas que tivessem o seu cotidiano, né, afetado por essa atividade, que às vezes é uma coisa prosaica, né, que às vezes tem o lance do fetiche do emprego. Lá na região você tem o fetiche do uniforme da Vale, de você ser o que eles chamam de fichado, e como isso impacta, né, nas suas relações familiares, nas suas relações pessoais, porque você cria, inclusive, inimizades dentro da família, porque se você critica a Vale, mas você está... Enfim, é isso que o Bruno Malheiro fala, né, e a Kátia também, a Cássia Kátia, de como a Vale age para ela desestabilizar os coletivos e tentar dividir para conquistar, né? Então aí a gente partiu dessa abordagem, de tentar primeiro ver pessoas que fossem, né, da região. Então a gente ficou assim um tempo lá em Canaã dos Carajás, que é onde eu acho que tem a coisa que eu acho mais impressionante, porque ali tem um monte de gente que vai ter que sair da terra, né?
eu não sei como é que está agora, né? Mas assim, não tenho acompanhado, mas a ameaça na época era essa, né? Que assim, estamos sendo ameaçados, a Vale está aqui, aí tem aquele diz, eu planto isso, eu planto aquilo, eu planto aquilo, não sei para onde vão me levar, né? E assim a gente ouviu vários relatos desse tipo. Então acho que mostra um pouco da violência que a gente sofre no cotidiano de quem tem muito mais poder financeiro, né, do que a gente. Como é que a gente está vendo agora o Elon Musk fazendo a mesma coisa em outro âmbito. E eu acho que a gente tem uma questão aqui no Pará que do que o Charles Trocati fala, né, de como há uma união dessa elite rural, que a Vale ela entra em parceria com as grandes fazendas, com os grandes latifúndios, fazem com que eles defendam a Vale no lugar dela, né? Porque assim você pode ter uma dinâmica que é muito curiosa. A Vale sabe que, por exemplo, esse quadrado aqui tem um determinado tipo de minério que interessa a ela. Ela coloca uma fazenda aqui, ela, né, deixa uma fazenda assim, até o tempo em que ela achar que ela pode explorar aquilo ali, e aí ela, né, vai futuramente adquirir aquela terra que ela está deixando ali. Então assim é uma troca de favores entre essa elite latifundiária e a Vale. E aí eles fazem com que a população também seja uma defensora, né? Então assim, tu vais nos hotéis, aí tu vê as pessoas defendendo, porque aí tem o fetiche da coisa de assim, aqui está gerando emprego, porque assim, quando a gente foi em Cana dos Carajás, assim, você via grandes empreendimentos ao lado de uma população que estava ficando cada vez mais pobre, mas quem tem a voz é quem tem os empreendimentos. O cara que tem um hotel que ele praticamente só é a Vale que ocupa. Então ele não vai reclamar, então ele vai defender. E aí, como ele tem dinheiro, é um jogo meio sutil de corações e mentes sendo conquistados ali, né? De alianças e tal. Então a gente vê isso muito de perto. A gente fez agora, recentemente, um documentário sobre os 30 anos do assentamento lá do MST, o Palmares, que foi quem mais brigou com a Vale, né? E aí você vê como a empresa tem todo o apoio do Estado, tem todo o apoio dos órgãos de repressão e tal, e que isso faz com que se torne muito difícil a luta, digamos, das pessoas, porque a gente tem uma situação que o dinheiro vai falando mais alto. E aquilo que o Bruno Malheiro diz assim, a nossa vocação não é ser mineral, a nossa vocação é estar no território, é se integrar no território, é buscar formas de viver no território. E não você fatiar um estágio assim, bom, essa área aqui é mineral, essa outra aqui é madeireira, essa outra é agropecuária, e nós fazemos esse bolo fatiado, e ficam essas pessoas que a gente vê nesse filme dizendo assim, mas e eu, né? Como é que eu vou viver, para onde eu vou, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer? Então, sei lá, eu acho que tem uma questão que ela é muito complicada no Pará, e que ela é da Amazônia de uma forma geral, mas eu acho que do Pará ela é mais específica, que é a consequência da ditadura civil-militar, de como a Amazônia foi vista com esse incentivo ao capital, né? A colocação da Sudã em 66, no ano que eu nasci, a Sudã nasceu também. E de como o governo, de como a União sempre se omitiu, né? de trazer o capital para a região e expulsar, né? Expulsando da terra os que lá estavam, e se omitindo, né? Então a gente tem essa situação em que o capital em que a União ela se une para trazer essa espécie de capital para a Amazônia, e a gente sofre umas consequências de não planejamento, porque não é a questão da mineração, porque assim a gente também não vai ser ingênuo de achar que a gente consegue também não precisar de produtos, né, oriundos da mineração, mas é a maneira como você lida com isso, é a maneira como você trabalha com isso. Vou dar um exemplo bem simples. Lá no início dos anos 70, eu não me lembro qual era o minério, mas a Vale descobriu que havia um pedaço ali que tinha um minério que ela não conseguiria explorar naquele momento, porque ela não tinha tecnologia para isso. Ela deixou aquilo reservado como se fosse assim, quando nós tivermos a tecnologia, nós vamos explorar. Então, se ela consegue esperar 30, 40, 50 anos para explorar uma determinada coisa, significa que ela teria condições de
pesquisar e de buscar outras formas de você fazer essa mineração sem tanta mazela ambiental, né? E desde quando ela foi privatizada, as coisas ficaram muito mais frouxas. Sei lá, eu estou me estendendo aqui por outros ramos, mas eu acho que assim o fundamental é ver como a gente olha para o Pará, como a gente olha para a Amazônia, como a gente olha para o território, né, para os territórios brasileiros, e como a gente não consegue dizer não a essa frente do avanço de grandes projetos. Nós fomos, quando se fala em ditadura, a gente ignora que talvez a região que foi mais afetada efetivamente foi a nossa, porque não foi em outros lugares que os grandes projetos se acomodaram, foi aqui. Quando a guerrilha do Araguaia é dizimada, se implanta o projeto Grande Carajás. É imediato isso, né? É uma coisa muito... As coisas estão muito acopladas com o povo, com quem resiste, e a maneira como você é dizimado para a implantação disso. Então, eu acho que a primeira coisa a gente pensar é as consequências do que são esses grandes projetos para a Amazônia. Belo Monte talvez seja um outro exemplo que a gente poderia, né, falar aqui sobre como diria o Caetano, a força da grana que, sei lá, que ergue e destrói coisas belas, mas no nosso caso ela mais destrói do que constrói. Aí eu acho que a gente continua, né, depois do avanço do debate, aí, sei lá, eu acho que é isso para a gente começar a conversar. A gente fez esse documentário em 4 meses de estrada, né, de indo e vindo, indo e voltando. E a gente foi logo depois. Assim, a pandemia ainda estava, mas não era. Mas foi logo assim quando ela começou a arrefecer ali naquela coisa do final de 2021, início de 2022. A gente lançou em 2022, não foi, Michele, no final de 2022. Mas a gente estava pegando aquelas sequelinhas ainda da Covid, tanto que a gente coloca aqueles dados que aparentemente parecem meio soltos, né, aquela coisa da Covid e tal, mas é só para a gente ter essa noção de como essas empresas faturam na desgraça, porque a Vale teve o maior lucro trimestral dela foi em plena Covid, né, em plena Covid. Quase mais de 2 vezes o orçamento do Estado foi quanto ela lucrou em 6 meses. É muito. Aí você pergunta como é que o Estado vai se contrapor a esse poder. A pesquisadora lá, a professora Maria Amélia, ela diz assim: a Vale decide as políticas no país. Ela decide. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Obrigada, Ismael, pelas primeiras considerações. E eu queria aproveitar uma coisa que você falou, só para colocar mais molho aqui na nossa conversa, porque eu acho que você está assim, 100% coberto de razão quando você diz que, para a gente entender a lógica de funcionamento desses grandes projetos na Amazônia, sobretudo esses projetos de mineração, a gente precisa entender o que foi a ditadura aqui, né? E isso, na mineração, isso se aplica não só aqui à Amazônia. Se você pegar Mariana, Brumadinho e o caso Braskem em Maceió, são 3 projetos iniciados na época da ditadura, com forte envolvimento, indução governamental, que articulava, inclusive, a formação das sociedades, do controle acionário dessas empresas. Muito rapidamente, Mariana, da empresa Samarco, a Samarco é um projeto com forte indução do governo ditatorial daquela época. Brumadinho, a barragem que desmoronou, originalmente não é da Vale, mas estava instalada ali nos anos 70, depois foi comprada pela Vale, deu no que deu, a gente já sabe. E Braskem em Maceió, caso recentíssimo, desastre que está em curso lá. A empresa Salgema, a empresa original, que depois virou Braskem, só conseguiu ser implantada de uma forma, inclusive, muito violenta, contra uma mobilização da sociedade civil naquela época muito forte, mas foi implantada por quê? Pela força da ditadura. Então, assim, a gente só entende hoje o que a gente está vivendo
e as consequências desses projetos quando a gente vai lá atrás, estudar as origens e a gente encontra isso. Então, só um ponto aqui para a gente ficar, ter isso em mente para a gente depois seguir no debate. Mário, eu passo agora para você. Eu vi que quando ele estava falando, como é que está a situação agora? Você disse, não, está assim, está do mesmo jeito, ou até pior, não sei. Então, é com você agora para explicar exatamente, né, de uma maneira geral, esses impactos, principalmente para as comunidades quilombolas, enfim, mais afetadas por esses projetos. Boa tarde a todos e todas. Eu peço licença aos meus mais velhos pelo direito à fala. Quero saudar todas as mulheres, é claro, na pessoa da minha esposa que está ali atrás. Tá? E dizer para vocês que, eu não lembro o teu nome. Cristina e Ismael, eu vou mais atrás. Eu não digo ditadura militar. Eu digo cabanagem. O que foi cabanagem? Não foi só um bando de cabanos que lutavam pela a libertação deste Estado. Naquela época já sabia o que este Estado tinha. Mas o que o Estado faz, o Estado brasileiro faz, com o paraense, com o nortista, com o nordestino? Ele faz a diminuição, como tu deixaste bem claro. Alguns personagens deixaram bem claro no teu filme. Eles colocam um contra o outro. Eles destroem a tua imagem. Eles destroem a tua imagem. Eles colocam espiões atrás de ti para ver o que tu estás fazendo, o passo que tu estás dando. Somos 5 comunidades quilombolas certificadas em Barcarena. Somos 5 lideranças marcadas para morrer, porque nós não concordamos com este modelo de progresso que a mineração, que o agronegócio nos traz. No próprio livro que o Guilherme organizou e nos coloca muito bondosamente como autores, a gente diz que nós não somos contra o progresso. Não somos. Somos vistos contra o progresso. Nós não somos o atraso. Nós não queremos o modelo de futuro, de desenvolvimento que querem nos colocar goela abaixo. Foi isso que aconteceu com a cabanagem, colocando o modelo de exploração, desde aquela época do mercantilismo, desde aquela época da exploração. Nós nunca quisemos ser uma comunidade explorada. Há uma diferença muito grande entre as colônias da Inglaterra e as colônias portuguesas. Até hoje nós somos uma colônia de explorados, onde só coloca matéria-prima para os outros enriquecerem as nossas custas. Mas há quem defenda. Há quem defenda. O que é o impacto direto? E o que é o impacto indireto para ti? Quer dizer que Brumadinho, Brumadinho, Mariana te atinge. Aí tu coloca no Facebook, né? Te atinge. Mas Barcarena, que está bem aqui, tua vizinha, que teve de 2000 a 2018, 38 crimes ambientais. Crime. O último de 2018, em proporção, escala menor de 2009, porque em 2009 há uma mortandade de peixe, muito grande, peixes, animais, que iam beber água, aquela água envenenada, morriam todos. 2018, há uma grande, sabe o quê? Cobertura. A internet já te coloca lá para a Noruega, onde a empresa tem sede, né? Já alguém pega a filmagem, já manda para o ministro, manda para o juiz.
há uma diminuição tão grande do Estado em relação a esse juiz que deu, o único juiz que teve coragem de colocar a hidro 50% só da sua produção. Quem era que estava nessa luta? Um monte de esfomeado que exploram a hidro, que querem indenização da hidro, que não sabem trabalhar, mas querem viver do royalties, querem viver do que ela tem. É isso que nós estamos vistos. Então, deixou bem claro no teu... continua isso que tu botaste no teu filme e muito mais. Muito mais. Porque agora eles continuam projetos feitos da ditadura militar sem nenhum licenciamento ambiental, nenhum. O Brasil, o Estado brasileiro, já era signatário da Convenção 69 em 59. Como é que a partir de 70, com o projeto de desenvolvimento, não se faz a escuta prévia, livre, informada e de pleno consentimento para as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas? Como? Como o Estado brasileiro quer furar, quer romper com as aldeias indígenas para trazer o linhão por dentro, para trazer estrada por dentro, para trazer ferrogrão por dentro? Aí o que fazem? Colocam, deixam os mineradores entrar, que é para causar divisão, prostituição, assassinato, é índio matando índio, é índio sendo drogado, na bebedeira, morrendo na beira da estrada. Semana passada nós estávamos fazendo o primeiro encontro de organização da COP do Povo, e a cacique nos disse que, na noite antes da viagem dela, tinha morrido um jovem de 16 anos na beira da estrada. Foi assassinado na beira da estrada, um jovem que lutava, um jovem guerreiro. O impacto para nós que vivemos isto lá direto, aonde nós não temos uma água de qualidade. Chegou uma empresa para lá, para Barcarena, aonde ela tem a concessão de 30 anos, é que tu deixa claro no teu filme, ela tem a concessão, e o povo não sabe que ele que é o dono. Ou ele não tem a real consciência de que o dono disso tudo é ele. Ele prefere ficar 3 dias calado esperando a água clarear do que reclamar. Eu, às vezes, me senti com aquele personagem da beira da estrada onde a casa dele está rachando. Para quem eu vou gritar? Para quem? Se o governo brasileiro é que dá a eles a outorga de água, de exploração da água. Se o governo brasileiro que passa por dentro do meu território e não me pergunta. Se o governo brasileiro que dá autorização para eles envenenarem todo dia a minha água, para quem eu vou gritar? Aí eu tenho o Ministério Público, quando me escuta, leva 10 anos. Barcarena, as comunidades quilombolas de Barcarena, na última segunda-feira, teve uma juíza que deu uma liminar ao prefeito, nos proibindo o nosso usufruto. Nós não podemos fazer a nossa roça, nós não podemos construir nossas casas. Ganhamos um Minha Casa Minha Vida, mas nós não podemos, porque a prefeitura nos acusou de desmatamento e queimada. Por quê? Porque nós fizemos num território, dentro do nosso território, aonde a prefeitura quer dar licença para construir um resort. Precisa voltar em Barcarena. Aí
que a gente possa fazer ainda um trabalho ainda maior do que esse que a gente está propagando. Parece que não acontece nada. Eu contando isso, parece que, né, eu vejo o rosto de vocês. Parece que está ali Alzheimer, câncer, mal de Parkinson, doenças respiratórias, doenças de nervos, né, nervosos. E as pessoas é um grau assim de intolerância, aquela movimentação toda, e a gente luta e não tem empregados doentes. Doença de Chagas. Empregados doentes, porque é isso que acontece. Ele, numa semana, ele está de 5 às 3 horas da tarde. Na outra semana, ele está de 3 horas da tarde a 8 horas da noite. Na outra semana, ele está de 8 horas da noite a 3 horas da madrugada. Na outra semana, ele está de 3 horas da madrugada a 8 da manhã. Quem vai ter vida, minha gente? Quem vai ter vida? Não tem vida. Não tem família. Jovens de 14, 16, 18 anos assassinados pela polícia militar, pela polícia civil. Por quê? Porque não encontram emprego. E quem o seduz? O fácil. O mundo da droga. Prostituição, podem entrar naquele 100, né? Diz que 100, para verem o grau de denúncia de exploração infantil, denúncia de violência sexual, feminicídio. Então, este é o quadro, o cronograma que a gente tem. A gente também tem a ideia, a gente está discutindo, que sim, lá em Barcarena só muda o nome, mas é a mesma coisa que é a Vale. A Hidro também representa os interesses da Vale em Barcarena. É de lá, da mesma fonte, que ela traz o minério para beneficiar em Barcarena. E a gente diz, sim, elas são controladoras do Estado. Não só do Estado do Pará, é do Estado brasileiro. No Estado do Pará, a Hidro é a patrocinadora de todas as usinas da Paz do Helder. Todas. E como uma acusada de crime ambiental é a grande patrocinadora da COP. Muito se discute sobre clima, muito a gente está aqui discutindo coisa. Mas nós não temos o cartão. Primeiro tem que ter um cartão azul para poder entrar. Dentro do cartão azul tem um cartão rosa. Dentro de um cartão rosa tem que ter uma outra coisa para tu entrar na COP. Nós estamos discutindo isso. Mas a gente nota que não tem ninguém nosso lá. Não vai ter ninguém. Nessa parte, nós não temos parte. Para quem? Essa riqueza toda, concordo contigo, só vem nos explorar. Não fica. Eu costumo dizer para o CEO da Hidro, cadê o dinheiro em Barcarena circulando? Porque o teu alto escalão pega os catamarã, lá no Caripi, eles não pegam nem no porto por onde vocês chegam. Eles pegam o carro deles, descem na praia do Caripi, fizeram um negócio bonito lá, né? Um pier. No nosso tempo era trapiche, lá para nós era trapiche. Agora é pier. Fizeram um pier muito do bonito para nós. Esse pier é para nós? Não, querida, não é para ti. É para os funcionários da Hidro descerem e subirem aqui, os visitantes que eles trazem subirem e ir embora para Belém. Só aqui em Belém eles têm 5 prédios que não é nem casa deles. Tem 5 prédios que são alugados para eles. Então, o panorama que a gente vê agora, o que a gente... a gente não cansa de lutar, a gente vai, denuncia. O mais difícil para nós
é a formação de liderança, porque ela é sim, ela é cooptada. Tu não pode estar em nenhuma reunião, porque se tu for filmado, se um parente teu for filmado, amanhã o teu GO já está te chamando. O que o teu irmão, teu tio, tua mãe, teu parente estava fazendo nessa reunião e falando isso? Tem ou não tem espião? Tem espião. Mas nós não cansamos de lutar. Somos 5 comunidades, 5 lideranças marcadas para morrer, mas a nossa vida pode ser entregue a qualquer hora, mas não foi em vão. A gente está fazendo protocolo de consulta, a gente está fazendo gestão do território, a gente está fazendo o que pode. O que pode não é contra ninguém, é a nosso favor. Vocês querem ver verde em Barcarena? Peguem um Google Mapa. Município de Barcarena, onde vocês verem verde, é o povo preto, é o povo indígena que está lá embaixo. Que geralmente, nos estudos de impactos ambientais, nós não somos vistos. Não existe pessoas, existe somente árvores e animais. Nunca, num estudo de impacto ambiental, tu vais dizer, tem uma Amazônia lá. Tem família do Guilherme, da Heloíse, da Marina, estão tudo lá, em tal lugar. Não. Tem rios, tem igarapés e tem as árvores. Não estão nos enxergando nesses estudos de impactos ambientais. Parece que nós não existimos ali. Mas a gente faz questão de dizer que existimos, sim. Já que é preliminar, né? Eu já falei demais. Falou, mas como estava bom... Eu fui deixando. Olha, deixa eu te falar também, antes de passar para o Guilherme, porque você falou de 2 coisas que assim, não dá para a gente conversar sobre mineração no Brasil sem falar de 2 coisas. Licenciamento, totalmente fraudulentos. Nós temos uma indústria do licenciamento, temos uma indústria de EIA-RIMA. Indústria de TAC. E se você for estudar os desastres ambientais, em todos houve fraude nos licenciamentos. Todos. E o outro problema, que é mais do que um problema, é um desastre, é uma tragédia, que é a captura dos poderes públicos pelas empresas. Né? Esse é o tamanho da encrenca que a gente tem que entender e combater, e se preparar para combater. Né? E é uma briga feia. Você sabe disso melhor do que eu. Guilherme, então, chegou a sua vez. Eu queria que você, antes, falasse um pouco do teu projeto de pesquisa, que é junto com a Rosane, que não está aqui. Não sei se eu estou... Tem relação? Não, eu queria que você falasse por essa ligação com a comunicação, não é? Que é um aspecto importante dessa discussão, porque agora, no Brasil, a gente está começando a ver o seguinte: assim como o agro é pop, a mineração agora está virando pop também, né? Porque tem uma campanha agora, uma ofensiva publicitária, para dizer que a mineração está em tudo que é lugar, né? Aqui tem mineração, enfim, tudo tem mineração na vida da gente, o que é uma verdade. Só que isso não exclui o fato de que a gente precisa discutir o modelo econômico desta mineração feita no Brasil. Enfim, é com você. Perfeito, Cristina. Boa tarde. Não sei se ainda é boa tarde, acho que sim, né? Tá aqui uma alegria estar aqui ao lado do Ismael, do Mário, e substituindo a professora Rosane, lá da UFPA. Antes de responder diretamente a tua pergunta, só para fazer um comentário sobre o que vocês falaram. Eu acho importante esse complemento que vocês trazem nas 3 falas, de trazer a importância da gente marcar o que foi a ditadura e como ela é decisiva no que a gente tem hoje, esse retorno que o Mário faz e que leva a gente a pensar como também a ditadura é, de certa forma, uma consequência de um passado colonial, né? Então, na verdade, tem uma série de projetos, esses empreendimentos são formas neocoloniais de exercer uma violência
contra os povos e capturando territórios para fins de uma atividade econômica que não leva o benefício para as pessoas do lugar, né? Então, esses empreendimentos eles acabam fazendo um tipo de territorialização na Amazônia e, ao mesmo tempo, de conexão entre si, mas que desterritorializa muitas pessoas, né? O que ocorreu em Barcarena, de onde o Mário vem, é muito evidente, né, em relação a isso. E isso tem a ver com uma, não só anuência, como com um projeto do Estado brasileiro, né? Então, durante a ditadura militar, teve um plano de desenvolvimento, o segundo plano de desenvolvimento, que planejou os investimentos na área da mineração, né? Ligando Carajás e Itaqui, ligando Trombetas Belém, né? E aí Barcarena é esse lugar nas proximidades de Belém que virou esse polo de mineração, né? Mas poderia ser Mosqueiro. Poderia ser Mosqueiro. Era uma das possibilidades, né? E não foi Barcarena. E de lá para cá, desde o final dos anos 70, houve uma expulsão em larga escala de uma série de pessoas e de comunidades do seu lugar. O Mário ainda está no quilombo dele, mas muitos foram expulsos. E houve um processo que é generalizado, que hoje envolve a mineração, mas, para além da mineração, também o agronegócio e uma série de outros empreendimentos que passaram a ocupar ali, que é a perda da beira do rio. Vocês ainda encontram comunidades como a do Mário, em Barcarena, mas as comunidades todas perderam as suas beiras. Portanto, nesse sentido, deixaram de ser ribeirinhas, né? Hoje, a beira de Barcarena é toda ocupada por portos, ou áreas de mineração, ou áreas do agronegócio, ou áreas de uma série de outros empreendimentos, e passou a se instalar a partir da chegada da Vale, né? Porque o projeto Albras do Norte é um projeto da Vale do Rio Doce, do Estado brasileiro, em consórcio com uma holding japonesa, então capital internacional. Aí depois você tem o alumínio, aí depois você tem, nos anos 90, o Caulim, também com a Vale, com a Pará Pigmentos e com a Imeris, capital francês, e depois uma série de outros empreendimentos. O fato é que hoje Barcarena tem um distrito industrial que junta uma série de empreendimentos, que toda vez que a gente vai lá, tem novos, ninguém sabe exatamente quantos são. E o que acontece, para amarrar com o que vocês falaram há pouco sobre os licenciamentos? Tem licenciamentos, muitos não têm licenciamento, alguns têm licenciamentos individuais, mas o que acontece? Há uma reivindicação hoje dos povos de Barcarena e de estudiosos para que se faça um licenciamento do distrito industrial. Porque é importante considerar o todo do impacto. Não apenas impactos isolados, mas você tem uma área que é dominada por empreendimentos, que há 40 anos causam impacto na área. Então, você tem que pensar como avaliar esses impactos de modo coletivo, de modo conjunto, e de modo continuado. Porque esses impactos, e aí, já para amarrar com a questão da comunicação e um pouco para além da comunicação, né? Tem todos esses desastres, esses crimes que o Mário cita aí nos últimos anos em Barcarena. Mas como é que a gente pensa o crime da mineração não apenas como os desastres, ou seja, não apenas de forma episódica, né? Mas como esse modelo de produção? É um modelo de produção em que o desastre não é um equívoco. O desastre é uma consequência do modo como esse modelo é pensado, do modo como esses empreendimentos precisam estar sempre numa produção extrema e ampliando, porque
enfim, é assim que funciona, né? Tem que estar sempre crescendo, tem que estar sempre aumentando, tem que estar sempre abrindo outras bacias. E a consequência desse modelo são os desastres, são os crimes ambientais. Então, eu acho que, do ponto de vista da comunicação, talvez para amarrar em relação a esse cenário todo, é como é que a gente pensa uma comunicação que considere esses empreendimentos para além dos seus crimes episódicos, né? Mas que trate dos modelos de desenvolvimento, né? E que também, por outro lado, considere essas pessoas que estão ali para além do seu lugar de vítima dos desastres e dos crimes, né? Mas como pessoas que desenvolvem, e desenvolvem, aqui eu usei uma palavra que é ruim, mas que mantém a revelia das pressões, modos de vida e modos de economia que são muito importantes e que normalmente são invisibilizados para que esses empreendimentos avancem e cheguem, né? Se diz que não tem economia ali, que é uma área que enfim, não tem gente, como disse o Mário, e aí se instalam esses empreendimentos. São empreendimentos que, no caso da Hidro e da Imerys, né, tem uma atuação em Barcarena, uma consequência de desastre em Barcarena, mas que, de novo, se estendem, porque o caulim da Imerys vem de Pixuna e vem por um mineroduto, né? A bauxita de Barcarena, né, que tem essa ligação com Trombeta, mas tem também com Paragominas. E aí o Mário falava dos povos indígenas e quilombolas de outras regiões. Ali naquela região de Tomé-Açu, do Vale do Acará, é uma região em que os povos são afetados por esses minerodutos que passam dentro dos seus territórios. Então, tem essas afetações locais e tem essas conexões que esses empreendimentos fazem, que são conexões que o capital faz, ao mesmo tempo desfazendo os vínculos das comunidades, das pessoas que estão aqui, com os seus territórios e entre si. Então, é uma conexão que desfaz vínculos e, portanto, destrói a vida das pessoas, né? Bom, gente, terminamos 6:10 aqui as exposições. Eu acho que os principais aspectos, né, da mineração, da maneira como ela é exercida aqui no Brasil, já foram expostos aqui. A gente gostaria muito de ouvir de vocês questionamentos, perguntas, enfim, o que vocês quiserem questionar. Como nós estamos aqui num ambiente relativamente pequeno, você pode levantar como você se sentir melhor e falar. Precisa gravar. Precisa gravar. Então, espera aí. Tá bom. Obrigada. Bom, meu nome é Beatriz e eu já venho acompanhando essas exposições do Instituto Camila e Luiz Taliberti há algum tempo, e sou a mãe da Marina. Então, é a primeira vez que eu tomo a palavra. Então, eu venho refletindo há algum tempo com essas exposições e queria dizer algumas coisas assim. Essa questão das irregularidades imensas sobre não haver licenciamento ambiental, seguro fraudado, como aconteceu no caso de Brumadinho e deve acontecer com outras barragens, sem dúvida isso tem que ser resolvido. O empobrecimento das populações das regiões exploradas pela Vale, tudo isso tem que ser resolvido e é muito sério. Mas tem um aspecto que eu não vejo abordado nessas exposições, queria que vocês discutissem, que é o outro lado dessa questão, que é o seguinte: a mineração ela não vai parar. E como uma forma de poder dialogar com esse setor, em todas as suas instâncias, tanto produtivo como governamental, você tem que apresentar, abrir um caminho, uma avenida de diálogo, né?
E a forma de dialogar com essas pessoas é falar do setor produtivo delas, né? Como é que se faz para poder começar um diálogo nesse setor? Assim, eu vou falar como assim, minha formação básica é de engenheira química, então eu possivelmente teria trabalhado com isso, mas não foi a minha vertente de trabalho, não é essa. Se esse minério não saísse do Brasil na quantidade que sai, mas, ao contrário, ficasse aqui, fosse beneficiado aqui, tá? E fosse direcionado para a produção de bens de maior valor, de valor agregado, porque mandar o minério bruto é sem nenhum valor agregado, é só o valor bruto dele. Vou dar um exemplo bem do dia a dia de hoje, né? Então, as nossas reservas de lítio, por exemplo, vão começar a ser exploradas, ou já estão sendo exploradas, para fazer as baterias de carro elétrico, e vai ser o mesmo modelo, mandar o minério bruto. Tá? Então, todo engenheiro sabe que isso é horrível para o país, né? Toda pessoa não precisa nem estudar engenharia para saber isso. O ideal seria desenvolver tecnologia aqui, produzir aqui, gerar mais empregos e empregos de maior qualidade técnica, que estimulem a formação das pessoas, né? Então, eu vejo esse como o ponto de diálogo. É preciso trazer para dentro desse grupo instituições como a Biquim, a Associação Brasileira da Indústria Química, de engenharia, por aí, e engenharia metalúrgica, e fazer estudos junto com eles, para eles mostrarem na ponta do lápis as vantagens, porque senão você não consegue ter diálogo, porque eles sabem muito bem a desgraça que eles estão produzindo, e tanto eles sabem que eles fazem greenwashing. Então, não é esse o caminho. Sabe, é muito bonito a gente falar tudo isso aqui, mas a gente sai de uma certa forma meio deprê, assim, tipo, como é que eu faço, né? Então, eu preciso abrir um diálogo. O diálogo eu vou dar um outro exemplo aqui, completamente fora desse contexto. A indústria de proteína animal no Brasil. Então, recentemente estão sendo feitos vários estudos para melhorar a condição de vida dos animais, né? Vou dar, por exemplo, o exemplo dos porquinhos, que sofrem muito, tá? E aí algumas indústrias estão começando a prestar atenção nesses estudos para dar mais qualidade de vida para os pobres dos porquinhos. Mas não é para a qualidade de vida deles, é porque assim aumenta a produtividade de carne. Então, mas vejam que isso abre um diálogo com eles, é um primeiro passo. Então, a gente tem que dar um passo na direção das indústrias. Qual é a conversa com eles? Beatriz, você está trazendo o grande dilema. É o grande dilema desse debate aqui, como é o grande dilema do debate do agronegócio, para parar de desmatar a floresta, né? Como se abre esse canal de diálogo? Isso. Eu acho que, de fato, esse é um desafio importantíssimo, e eu quero saber quem vai ser o valente que vai começar respondendo. Beatriz, muito boa contribuição, obrigado. A gente diz assim, pela provocação, né? A gente abre canal de diálogo, e um deles a gente colocou aqui. A primeira coisa a se fazer antes de qualquer empreendimento é justamente este diálogo. É a consulta prévia, livre, informada e de pleno consentimento. Tu tens que dizer para mim, o teu projeto é esse. Tu vais construir só o plástico desse ventilador, porque o motor tu vai comprar de outro canto, mas tu vai botar aqui. E o que isso vai me impactar? E este ponto que o grande negócio ele não quer discutir. Por quê? Ele diz que as mitigações, eles falam mitigações do projeto, não tem, ele não vai parar, ele vai passar, ele vai continuar.
Mas as mitigações, se elas custarem, vamos colocar, 1 milhão, eu vou com o prefeito, ou eu vou com o governador, ele assina embaixo como governador e manda passar por 400, porque ele quer uma outra obra. Ele corta o diálogo. Ou ele vai direto com o ministro de Minas e Energia, e o ministro de Minas e Energia diz que, em vez de tu dar para o povo, tu dá para o cofre do governo. Portanto, e o diálogo é cortado. Nós dizemos toda vez que o senhor da Hidro vem aí, ou da Vale vem aí. Foi feito a CPI da Vale, isso em 98, ou beirando 2000, não sei o ano certo. A Vale gastava 300 milhões em propina. Em propina. Porque para ela é melhor fazer a campanha do prefeito do que ela dar para 5 comunidades quilombolas o que ela tinha de dar. Estás entendendo? Do nosso lado, não há uma má vontade. Eu posso te dizer, não há. Agora, as coisas elas não seguem o que tem que seguir. Como é que uma Vale, como é que uma Hidro, ela respeita a Noruega, ela respeita os Estados Unidos, mas ela não respeita o Brasil? Mário, eu lembro de uma frase a gente teve um político aqui, que era o Hélio Gueiros, e ele era muito... Ele tinha frases muito polêmicas assim, e engraçadas em alguns sentidos. Mas ele dizia assim: todo mundo no Brasil é a favor da reforma agrária, desde que não se faça a reforma agrária. Essa é uma frase clássica dele. Todo mundo é a favor da reforma agrária, desde que não se faça a reforma agrária. Eu acho que a gente tem uma coisa que é assim, a gente fala de boa vontade e de colocar coisas na mesa para discutir. Mas eu já acompanhei discussões assim do pessoal do MST com determinadas prefeituras. Eu já acompanhei algumas. A gente fez uma série para o canal Futuro, em parceria com a TV Norte, chamada Ubuntu, a Partilha Quilombola. Nós fomos em 13 comunidades quilombolas do Pará e a gente mostrava as formas econômicas, os modos econômicos que cada comunidade achou para sobreviver, para se desenvolver. Teve um episódio muito interessante, um dos episódios, que era lá perto da terra do teu pai, como é ali. Lá em Oriximiná. E tinha uma comunidade quilombola lá que chegou uma vez uma professora da SEDUC, e aí ela olhou para aquele lugar que tinha cachoeiras, tinha não sei o quê, e tal, e ela resolveu fazer uma coisa de pousadas para vir os juízes, e vinha gente do país inteiro, né? E ela bolou essa ideia, e aí ela começou a chamar os quilombolas para serem os empregados e tal. E um dia eles fizeram uma revolução lá, disseram assim: mas por que a gente tem que ser tão empregado, né? Botaram ela meio que para fora da coisa, eles passaram a administrar as pousadas. Então lá tinha mais 7 pousadas e todo mundo trabalhava dentro da comunidade, lá em Cachoeira Porteira. Essa foi uma das comunidades que a gente foi. Eu acho que tem umas coisas, a gente viu essas queimadas agora, tem uns videozinhos muito interessantes de gente lá em Mato Grosso, né, botando fogo, né, amando de sojeiros, amando de não sei o quê, e comemorando aquilo ali. Porque, na verdade, se você for conversar com o Carlos Xavier, daqui, da nossa querida FAEPA, né? FAEPA da agricultura. Se você conversar com o Carlos Xavier está com uma... Desculpa, eu vou ser processado pelo Carlos Xavier. Mas ele está com uma mentalidade do século XIX ainda. Você não consegue discutir com esse representante do agronegócio paraense, você não consegue discutir as mínimas práticas modernas. Até aquele figura lá de Paragominas se torna, eu esqueci o nome dele, se torna super avançado perto dele, aquele que tem que trouxe o pessoal para fazer, olha, dá para a gente criar o gado
num território, numa parte do terreno aqui, a gente deixa isso aqui descansar. Ele começou a fazer um negócio para ser rotação de pastagens, que ele falava assim, a gente não precisa derrubar uma árvore sequer. Menino, ele criou briga com o Carlos Xavier por conta de... Foi chamado de comunista. Então, tem umas coisas na indústria brasileira, tem uma coisa lembra do Paulo Scaff, né? que é o pensamento dessa grande elite industrial, dessa grande elite agroecológica, sei lá o quê, não é um pensamento de diálogo. Infelizmente, não é. Eu fui fazer uma cobertura, quando eu trabalhava ainda no Diário do Pará, sobre, lá em Juruti, que é passando de Santarém. Lá, uma comunidade quilombola bloqueou uma estrada de ferro. Aí, eu não me lembro qual era a empresa que estava lá, enfim, mas aí eu lembro que o Jader Filho, na época, era o quem ele disse assim, vai lá e vê qual é essa história lá e tal. E eu lembro que a minha amiga Cleide Pinheiro, que era da assessoria dessa empresa, disse, mas por que vocês mandaram o Ismael? Porque não era exatamente uma pessoa bem-vinda nessas situações. E aí a gente foi lá, a gente chegou, eu e o fotógrafo era o Rogério, a gente chegou no lugar e aí a gente foi conversar, a gente conversou com o vice-prefeito. O vice-prefeito disse assim, não, porque eles chegaram com o pacote pronto, a gente não tem condições de dialogar, porque as pessoas chegam, ele manda as pessoas mais experientes, mais capacitadas, mais isso, mais aquilo, e eles chegam de repente numa cidade pequena. E, sinceramente, né, o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, não tem a menor condição de discutir com essas pessoas, porque eles chegam com um tipo de argumentação que, além de tudo, é uma argumentação muito, muito sutil, muito envolvente. E aí, eles, na época, era assim, o município ia ganhar assim, não sei quantos, 50 milhões, se não me engano, e eles nunca tinham visto essa grana, o município é bem pequenininho. Eles achavam que era... Nossa! Aí, quando eles foram ver depois no contrato, era 200 anos de exploração. E aí eles foram colocar a coisa na ponta da língua. E aí, uma das comunidades quilombolas, ela pediu 3 coisas para a empresa. Uma quadra poliesportiva, um posto de saúde e uma escola. A empresa não cumpriu nenhuma das 3 condicionantes. E aí eles bloquearam a estrada de ferro. E aí vira um escarcéu, que a empresa vai, não sei o quê. E aí a gente fez essa matéria de, gente, 3 coisas que é um nada, é um grão de milho. Não é nada, é um grão de milho. Aí a empresa não cumpre uma quadra poliesportiva, gente. Assim, e ainda assim conseguiu se instalar. E aí acontece o quê? Aí, como disse o líder quilombola para mim, gente, a gente não sabe nem pedir. Depois eles pediram assim, a gente não sabe nem reivindicar, porque a gente não sabia. As pessoas chegam e chegam com essa força. Aí voltamos, fizemos a reportagem, e aí fui chamado, teve uma coletiva na Temple, que era a empresa que estava fazendo, a agência que estava com um diretor dessa empresa, que ele ia lá. Gente, o discurso assim, aí foi toda a imprensa e eu fiquei sentado lá atrás, né? Ouvindo e tal, e ele falava das maravilhas que eram a coisa e tal, e todo mundo, como eu era o único que tinha estado lá, eu sabia mais ou menos por que era o motivo da coletiva. Os outros que estavam lá não sabiam sequer direito por que havia. Então ele ia falando e todo mundo ia só meio que notando, e o pessoal da TV ia fazendo perguntas que eram para levantar, até por uma própria ignorância, no sentido de eu não conheço o assunto. Quando todo mundo acabou, eu levantei o dedo e disse, eu queria fazer uma... Aí eu perguntei para ele, eu disse assim, eu falei uma coisa, que até hoje eu lembro dessa história, eu conto essa história, porque são 2 frases que eu disse para ele, que ele disse que eu tinha sido grosseiro com ele. Uma das coisas que eu falei foi assim, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, e nem a 4ª vez em que eu venho participar de uma coletiva onde o representante de uma grande empresa, seja ela qual for, venha a público se justificar por um impacto ambiental, social, etc., para uma comunidade tradicional, seja ela negra, seja ela indígena, seja ela ribeirinha e tal. O que me faz... Aí eu perguntei para ele, o que faz com que
isso, o que o senhor está falando aqui seja diferente de todas as outras vezes em que eu fui, né? Aí ele disse, não, porque se você vê o projeto, nossa, é isso, aquilo. Daqui a 10 anos você pode me procurar, que nós vamos tomar uma cerveja e eu vou contar, a gente vai te mostrar como isso funcionou. Aí eu disse assim, daqui a 10 anos não quero mais nem lembrar do seu nome, desculpe, mas assim, e não era com o senhor que eu iria querer tomar uma cerveja. Ele ficou meio super irritado com essa minha resposta, mas assim, não é uma resposta válida, gente, não é uma resposta séria, não é uma resposta que... Então, assim, não é que eu tenha uma resposta para o que a senhora está falando, mas assim, eu tenho muitas desconfianças sobre o que o capital brasileiro ele realmente quer. Porque quando você diz que todo mundo depende, digamos, de um meio ambiente, de um ambiente que seja... A gente está entendendo que o que a gente está vivendo hoje com as alterações climáticas, a frase já não se fala mais disso, né, de crise, já é um outro nome que se dá para isso, que eu esqueci agora. E aí as pessoas estão queimando propositalmente para causar uma pressão política para que eu possa ainda desregulamentar tudo e eu possa... Não tem... Como é que você vai discutir com um sojeiro? Deixa eu colocar o Guilherme nessa conversa. Guilherme, Fala, eu Guilherme. queria te colocar nessa conversa também. Eu concordo com o que foi dito, né? O difícil desse diálogo é que as bases de pensamento, de mundo, são muito diferentes. Né? Então, aí, por exemplo, você vai dialogar com um grande minerador e ele vai achar que ele está te propondo coisas que são excelentes. Né? Mas só que, para ti, isso aí não resolve, porque o desgaste que aquela atividade está causando no teu território, inclusive com a possibilidade de desfazer uma relação entre grupos familiares, entre grupos que estão há muito tempo numa área, e, às vezes, levando essas pessoas para sair compulsoriamente dessas áreas e ter que ir para a grande cidade. Então, na verdade, o que acontece é que, muitas vezes, esses empreendimentos geram pobreza, porque fazem com que pessoas que tinham no seu território a sua possibilidade de viver, precisem viver em um ambiente em que aquilo não é mais possível. Vão para bolsões de periferia de grandes cidades e passem a ser pessoas pobres. Guilherme, tu me permite? Eu vou lembrar um outro episódio minha época de repórter pela Amazônia. A gente também, pelo Diário do Pará, eu fui umas 8 vezes para Altamira para fazer coisas sobre Belo Monte. Uma das vezes era sobre o impacto das pessoas que teriam que ser desalojadas porque elas iriam ter as suas áreas inundadas. Entramos eu e o Tarso Sarraf, que era um fotógrafo que trabalhava comigo direto nessa coisa. Nós entramos num travessão da Transamazônica, assim, 32 quilômetros para dentro de uma coisa. Achamos uma famíliazinha, um casal, que morava lá no meio lá no meio mesmo da floresta. E eles tinham criado um sistema agroflorestal para ele. Ela era bióloga e ele era técnico agrícola. E aí tinham vindo os técnicos lá como é o nome da Belo... Não, da Belo Monte. Da Norte. E aí, eles tinham já feito... Aí eles foram lá... Eles faziam um sistema agroflorestal que funcionava, gente. Tinha assim, cacau, aí tinha cupuaçu, tinha todas as coisas, eles estavam conseguindo... Tinha criação galinha, não sei o que, papai. E era um terreno interessante, era bonito o lugar. Aí ela era bióloga, ele técnico agrícola, nós fomos almoçar com eles. E a única coisa que não era produzida por eles era o arroz. O resto, tudo que nós comemos era a produção deles. E aí, conversa vai, conversa vem, eu pergunto para eles, mas e essa coisa de eles vieram aqui, deram preço para a indenização, para onde vocês vão e tal? E ela disse, vieram, mediram tudo, fizeram um cálculo, digamos, de quanto não sei o quê, de quanto a gente produziu daqui, dali e tal. Só que, aí ela falou, ela pausa, e eu sempre repito essa história onde eu vou, quando eu tenho algum tipo de coisa. Ela diz assim, quanto custa meu sonho? Porque ela diz assim, a gente planejou esse lugar, nós casamos tentando aliar nosso conhecimento, eu como bióloga, ele como técnico agrícola, nessa terra que nós lutamos para conseguimos, estamos aqui há mais de 10 anos, estamos aqui uns 10 anos, nós estamos agora fazendo do jeito que a gente gosta, do que a gente aprendeu, do que a gente resolve na prática, aí vem uma empresa e diz assim, não, vocês vão ter que sair e nós vamos calcular
né, na metragem, na produção, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela disse, mas e o meu sonho? E o que eu imaginei para a minha vida? Para onde eu vou? Quer dizer, essas coisas nunca são mensuradas. Então, esse diálogo ele é muito complicado de existir. Eu quero trazer isso aqui, o Desobediência, quando a gente estiver com ele prontinho, com legendas e tudo, eu quero trazer para exibir aqui, para mostrar esses 30 anos do assentamento Palmares, como foi a luta, como foi para eles conseguirem aquelas terras. Aí a gente vai nas terras e tu fica assim, gente, vale a pena você investir em reforma agrária. Só para complementar... Desculpa, Mário, aqui só um minutinho. É só porque eu quero saber se a gente ainda tem algum chorinho, tá? Porque eu sei que tem outras perguntas aqui para serem feitas e eu quero mais uma pergunta só. Tá, não, eu só quero acrescentar uma coisa, porque é Beatriz, não é que você chama. Beatriz, eu não quero te deixar desesperançosa, porque eu também não... Se eu não tiver esperança, se eu não tiver o que eu costumo chamar, que é a obstinação das minhas esperanças, eu não estaria aqui, neste momento, e assim, não faria o que eu faço hoje em dia, que é me dedicar a denunciar desastres ambientais e como essas empresas atuam e tudo mais. Então, a gente precisa, sim, ter resposta para isso que você está perguntando. Agora, além de todas as dificuldades que eles apontaram aqui, eu vou te trazer mais uma, mas eu vejo o caminho, tá? Que é o seguinte, quando você tem um conflito numa sociedade, e um conflito de forças tão díspares, como é o poder dessas empresas de mineração e o poder das comunidades afetadas, você tem que contar com o Estado, que é a instituição que faz a mediação de conflitos. Assim, sem o Estado, é a barbárie, né? A gente volta lá para as cavernas, né? Nós temos um aparelho de Estado, nós temos instituições, nós temos, como fala no filme, aliás, um dos teus entrevistados, que ele fala das várias escalas e camadas de poder público. Prefeitura, governo do Estado, governo federal, assembleias, Câmara Federal, Senado, Judiciário, agências reguladoras, enfim, todo o aparato público brasileiro. Como é que agem essas empresas? Com seus lobbies poderosíssimos, corrompendo de alto a baixo o poder público. Como é que a gente se contrapõe a isso? Fazendo a nossa pressão em cima, combatendo esse lobby. É fácil? Não, não é. Mas a gente tem que entender como é que atua o lobby deles para que a gente faça o nosso lobby ter voz, aparecer. Parece pequeno o que a gente está fazendo aqui, mas isso aqui reverbera, né? Está gravado. Isso vai para a rede social, a gente vai conversar com os nossos amigos. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estou tomando o tempo dos meus convidados aqui, mas eu preciso falar. Eu tenho 2 amigos meus que vieram aqui, que não tem nada a ver com jornalismo, tá? São 2 artistas. Eu vou falar, tá, gente? Vocês se levantem, porque para mim é um orgulho grande. Alexandre Siqueira, um artista plástico, fotógrafo paraense, maravilhoso. Sandra Duailib, cantora da Amazônia, uma das vozes da Amazônia. Essas pessoas vão levar o que está acontecendo aqui para os seus círculos. Isso reverbera, né? E chega, de alguma forma, a gente se contrapõe a esse poder que, de fato, às vezes, parece tão esmagador, tão incomensurável, parece que a gente não tem saída. Mas a gente tem. Juro para você que a gente tem. Quando eu falei em abrir um corredor de comunicação, não foi pensando nas mineradoras, mas foi pensando no outro segmento das indústrias químicas, que inclusive... Agregar na discussão, né? Esses outros setores. Outros setores. Entendi. Que, inclusive, tem uma grande ociosidade, porque a gente teve um grande retrocesso na indústria química, e chamá-los para esse setor que está atuando dessa forma bastante depredando, né? E eles sim poderiam atuar de uma forma mais agregadora. E isso é uma outra forma de abrir um corredor de comunicação, mas não com essa ingenuidade, claro, de encará-los de frente. Gente, tem mais alguma pergunta? É a última pergunta, e aí cada um vai falar aqui rapidinho e a gente encerra, infelizmente, porque o papo está tão bom. Por favor. Chega
Então, é assim, eu estava questionando ali com a minha colega duas coisas que são completamente diferentes, mas tratando do mesmo assunto ao mesmo tempo, porque a gente viu aqui em algumas considerações que foram feitas, e o filme e tudo, então me coloquei assim como uma pessoa comum que estivesse vendo, e aí eu fiquei, é legal que a gente chega a um pensamento fazendo perguntas, né, para a gente tentar achar a lógica da coisa. Então é assim, quer dizer então que se uma mineradora, né, olhasse uma área que ela quer desfrutar daquela área, tudo, não sei o que lá, e vamos supor que essa mineradora tivesse todas as boas intenções do mundo, né, que é meio utópico isso, e aí ela vai fazer aí um planejamento para dar casa, para pagar mais impostos para a prefeitura local e tudo, dar uma vida ok para todo mundo que trabalha lá. Aí eu falo, tá tudo bem? Tá tudo bem? Lógico que não. Lógico que não. Porque mesmo que ela fizesse e todas as riquezas dela viessem para o município, para a cidade, para o Brasil como um todo, não, nós estamos aqui, ó, diante de 270, só em Brumadinho, que aconteceu em 2019. Tem outras aí que a qualquer momento pode acontecer. Ela vai te pagar bem? Aliás, eu acho até que eles são bastante idiotas, porque se eles fossem, né, um pouquinho mais espertos, eles iam dar essas coisas para a comunidade, seja ela qual for, e dizer, ó, tá tudo bem, eu fiz todas as suas vontades, né, os impostos pagos e tudo, e está tudo bem. Seria até mais cômodo para ela, a gente não ia ficar enchendo o saco, tá? Então, tudo bem. Só que é o seguinte, se estourar a barragem, é o preço, é a consequência, é o que está acontecendo. Então, é justamente essa questão que eu levanto. Não é por aí que deve-se começar a pegar, é opinião minha, né? Pegar e falar para os quilombolas, nós vamos fazer isso aqui, mas vamos fazer tudo certinho. Vamos sentar, vamos conversar e não sei o que lá, e continuar. Não é esse o tipo de acerto. O acerto tem que começar do zero. Do zero. Fazer as coisas como tem que ser feito. Fazer as coisas com segurança em primeiro lugar. Não só a questão da lucratividade e dos benefícios que pode trazer para a comunidade, e a questão dos empregos, que as pessoas acabam vendendo as suas almas por causa dos empregos. Mas eu queria... Mas eu acho que as coisas não estão em contraponto com o que foi mostrado, que eu acho que é o seguinte, por exemplo, quando uma Vale, para mim, essa é a minha visão, é o seguinte, quando uma empresa fatura 75 bilhões num semestre, esse é lucro, né? Para mim é inconcebível, e aí o que eu acho que não é muito, a discussão não é muito sobre essa questão de emprego, é muito sobre de que maneira eu vou explorar, vou usar essa palavra ruim, né? De que maneira eu vou utilizar aquela coisa. Se você tem 75 bilhões em um semestre de lucro, é óbvio que você poderia investir em determinados tipos de tecnologia, determinados tipos de formas de você trabalhar esse minério sem que ele causasse tantos impactos ambientais. Então, para mim, já tem uma conversa que começa por aí. Não é exatamente, para mim, os empregos, os impostos, tal. É a maneira como eu trabalho essa exploração da terra. E isso, para mim, vale para soja, isso vale para madeireiras, isso vale para qualquer outro tipo de grandes empreendimentos que estão na Amazônia. A questão é que, assim, como se visa o lucro,
única e exclusivamente. Então, assim, tudo que vem ao redor em termos de cuidados de como você trabalha isso, por exemplo, a maioria dos madeireiros se recusava a fazer aquele tipo de exploração de madeira, né? Como é o nome que dá, Guilherme? Você que é mais inteligente do que eu. Aquele. Então, em vez de ser aquela coisa de ser cupim, né? Da mesma forma, assim, eu acho que nós temos condições de uma grande madeireira, de uma grande mineradora como a Vale, que é uma das maiores do mundo, ela tem plenas condições, se ela quiser, de fazer um tipo de exploração de minério que não seja tão devastador para o meio ambiente. Eu acho que a conversa é assim: eu aceito diminuir meus lucros. Eu acho assim, a grande questão é assim: eu não aceito diminuir lucro. No Brasil, todos os grandes empreendedores brasileiros, eles são capitalistas no lucro e são socialistas no... Não é nem prejuízo, é na diminuição de lucro. Se ele diminui um pouco o lucro, ele já corre para o governo que o Estado não presta para nada, o Estado atrapalha, o Estado é isso, mas aí meu banco vai quebrar, vou logo direto para o... É o Estado mínimo na hora que eu estou tendo lucro. Mas na hora que eu estou tendo o mínimo de perda de lucro, eu já corro para o Estado. Então, para mim, a discussão passa não por essas questões de impostos, mas cara, você tem dinheiro para caramba, por que você não faz... Por que tem esse tipo de barragens? Isso, e que eles negligenciaram. Eles negligenciaram porque é mais cômodo pagar multas do que investir em um outro processo. Então, é uma questão de visão de mundo. Bom, a gente vai ter, infelizmente, a gente tem que acabar, então eu já vou pedir para vocês dois, como o Ismael já falou, vocês fazem as considerações finais e a gente encerra esse debate tão, acho que trouxe tanta reflexão importante para a gente. Eu não estranhem o meu sorriso, além de eu estar nervoso na frente de vocês aqui, tem algumas coisas assim que a gente acha inconcebível, né? É justamente este sentar. Voltando lá à sua pergunta, é muito diferente a minha relação com a natureza, porque vivo dela, eu preciso dela para viver, do que o do grande empresário, do grande capital, que quer ela para explorar, para enriquecer. Então, a minha relação ela é diferente, porque eu não preciso de muito para viver. O que eu vou dizer para vocês, não se espantem. Não é que eu não quero um iPhone 5G, eu não quero uma TV LED, eu não quero andar de lancha, eu não quero andar de helicóptero. Não é isso, não se trata disso. Porque o que é riqueza para alguns não é para mim. Eu quero ter o direito de botar o meu espinhel, vê só isso. Eu quero ter o direito de botar o meu espinhel no meu igarapé, pegar os meus 5 tucunaré, ou minhas 5 pescadas, que aí já dá almoço e janta. Aí eu subo no meu açaizeiro, tiro uma lata e meia de açaí, bato, também já dá para o almoço e janta. E vou ter o direito de deitar na minha rede e dormir do meio-dia até 3 horas da tarde. O trabalhador não está tendo isso. Eu disse para o grande empresário que está tendo a Celba lá, que é a usina de gás, que foi a Termogás, que foi inaugurada esses meses agora pelo governador. Eu disse, não espera que eu vá bater na tua porta para me pedir emprego, que eu não vou. Mas tem muita gente que vai. Tem sobrinho meu, tenho 2 já, que se formaram em engenharia elétrica. Eles vão. Mas eu quero ter o direito de proporcionar isso para o meu neto. Para que ele não tenha ansiedade, para que ele não tenha estresse, que ele não fique maluco, tanto estudar para acumular e não levar nada. Então, a nossa relação ela é completamente diferente. Voltando lá para o da colega, concordo, plenamente não é sentar na mesa de negociação, eu vou te dar isso, aquilo outro. O que nós estamos discutindo em Barcarena é o seguinte: nós não queremos mitigação. Nós queremos um plano de desenvolvimento de equidade racial. Então, a mineradora tem 30 anos de exploração, então 30 anos ela vai passar fazendo, estando
desenvolvendo o trabalho para que aquela comunidade ela possa desenvolver com suas próprias pernas. Eu digo para eles, vocês não vão dar conta de todo esse povo que chega para Barcarena, e muito menos de nós que estamos aqui. Então, é muito mais fácil vocês desenvolverem trabalho conosco, vocês deixarem de poluir o nosso rio, vocês deixarem de jogar o dejeto de vocês, aquilo que sobra, seja da água contaminada porque a chuva caiu, transbordou a bacia. Diante do TAC, eu pertenço ao Comitê de Acompanhamento do TAC da Hidro de 2018, e nós colocamos, uma das ações com o Ministério Público é que ela desenvolvesse com alguém, com universidade, seja do Brasil, seja de fora, uma fórmula de reaproveitar aquele rejeito. E agora foram feitos, junto com a Universidade Federal do Pará, 2 projetos, um de argamassa e um de cimento, que já estão sendo desenvolvidos. Para nós, para eles, ele custou um pouquinho de dinheiro, como diz, uma bagatela, né? Não foi nem o do pão, gente. Não foi nem o do pão, não. Sabe? Então, eles já estão desenvolvendo junto com a Votorantim, e eu já sei que se estava planejado 10 bacias de rejeito, pelo menos eles diminuíram para 9 ou 8, já com o aproveitamento dessa questão. Então, nós queremos esse plano de desenvolvimento. Estamos discutindo junto ao INCRA, porque qual é o maior problema nosso? É o Estado brasileiro que não nos titula. Ele não nos titula. Então, o próprio prefeito de Barcarena, ele não nos reconhece, ele não tem por que nos reconhecer. Nós já nos reconhecemos, nós não precisamos do reconhecimento dele. Agora, o que eu preciso é da titulação do INCRA, que o senhor presidente do INCRA possa assinar, junto com o presidente, a nossa titulação. É isso que eu preciso, para que ele me respeite. E para isso nós estamos, volto a dizer, estamos construindo protocolo de consulta, estamos construindo código de gestão do território, para que essas outras venham, como o Guilherme falou. Estamos pensando no licenciamento ambiental do distrito de Barcarena, porque aí tu vais medir os impactos sobre impacto. Porque quando tu vai uma mineradora ou alguém vai lá para fazer, ele não mede o impacto do outro. Não, ele mede o que ele vai fazer. Então, é isso que nós queremos, justamente para a gente partir para esse plano maior. É fácil? Não é fácil. Mas, como a colega falou, a gente não vai desistir, né? A gente vai continuar neste caminho, mas de insistir que um caminho é viável, mas desde que eles respeitem o nosso direito de viver e tem lugar para todo mundo. Só agradecer e dizer assim que eu acho que talvez um dos caminhos para que algum diálogo seja possível é que, de fato, haja uma escuta, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é que certos grupos são colocados em relação a essas empresas num espaço do que se chama hoje de zonas de sacrifício, né? Que tudo bem sacrificar essa terra, tudo bem sacrificar essas pessoas, porque elas não são mesmo importantes, né? E aí eu acho que o diálogo pressupõe desfazer isso, né? Entender que não é tudo bem, né? E aí a escuta é um caminho, né? Para que, de repente, desses grupos que estão sendo impactados, venham soluções, né? Se a gente não faz essa escuta, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E com um agravante é que hoje o capital não é mais aquele empresário maldoso, né? São acionistas, é um capital que está difuso, né, por aí e que, enfim, exerce um poder ainda mais difícil de ser controlado, né? Mas, de novo, para repetir a Cristina, acho que não é o caso da gente sair daqui desesperançoso, ao contrário, é o caso da gente formar alianças como essa aqui, né? Eu acho que esse tipo de aliança elas são fundamentais, né? E estar aqui hoje ao lado do Mário, da Cristina, do Ismael, de vocês, é uma alegria nesse sentido. Então, agradeço também em nome da professora Rosane, que não pôde vir,
E muito obrigado. Isso aqui é piada interna de paraense, tá? Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês, Guilherme, Mário, Ismael, trouxeram, acho que, contribuições importantíssimas para esse debate. E já que a gente está falando de esperança, eu quero só encerrar aqui essa mesa trazendo o lema do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Quiseram nos enterrar, não sabiam que éramos sementes. Somos todos sementes aqui. Obrigada, Helena e Wagner. Bom, encerramos então a nossa abertura, nossa programação de abertura. A nossa exposição fica até dia 5 de outubro. Quero agradecer demais a equipe da Foto Ativa pelo acolhimento, por todos esses dias que estivemos aqui e que ainda vamos ficar. Quero agradecer a todas as artistas que puderam vir, as que não puderam também. Quero agradecer, mas foi muito gostoso ficar com vocês esses dias, muito gostoso mesmo. Quero agradecer também a equipe do ICLT, que incansável, Marina, Cessa, muito, muito obrigada. Curadoria da Liz, muito, muito obrigada. Quero agradecer a equipe daqui de Belém, que nos apoiou de uma forma muito tranquila, tivemos muita segurança, e, assim, se tudo isso foi possível, também vocês são os protagonistas de tudo isso. E vou pedir... O tchau, tá bom. E vou pedir para vocês assinarem o livro de presença que está aqui. Para vocês, também convido vocês a postarem no Instagram de vocês, marcar o Instituto Camila e Luiz Taliberti, nos seguir nas redes sociais, que a gente tem muita coisa boa. Nós temos 5 anos, mas já fizemos muitas coisas, né? E um agradecimento assim muito especial ao meu marido querido, que é o meu lembrador de tudo. Ele fica mandando ele fica mandando aqui. Agradece isso, agradece aqui, para eu não esquecer de ninguém nem de nada. Tá bom? É isso. Muito obrigada.